meus queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. A você, meu amigo aqui de Presidente Epitácio Região, você é o nosso convidado a estar presencialmente conosco em nossa sede, em nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na Rua Cuiabá 146, de frente da Caixa Econômica Federal. Essas aulas virtuais não substituem as aulas presenciais. É importante que você seja um aluno assíduo de nossa EBD, participando ativamente. Temos ali várias faixas etárias de idade, várias salas de separação, para que juntos, cada um conforme a sua didática de ensino, possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos estudando esse trimestre sobre a doutrina da Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. Nós já estudamos, queridos, sobre a primeira pessoa da Trindade, Deus, o Pai. Por que Deus ele aparece como a primeira pessoa da Trindade? Porque a iniciativa, que aparece na Bíblia inicia-se falando sobre o nome de Deus. Nós vemos que o nome de Deus lá ele vai aparecer mais no Antigo Testamento, e o nome de Jesus, a obra de Jesus, mais no Novo Testamento, e hoje, que continua também ativamente na dispensação da graça, apresenta mais a ação do Espírito Santo. Isso não significa que essas três pessoas da Trindade são iguais. Não, eles são distintos. Eles são iguais, sim, em essência, poder e glória e majestade, mas são pessoas distintas. Nós vamos ver que são ações distintas. O que muda é apenas os papéis. O que muda é apenas a ação de cada um, mas não a essência. Porque nós vemos o Pai como planejador da salvação, o Filho executando esta salvação. Tanto é que a última lição, que foi a lição sobre o Filho, a lição 7, nós trabalhamos sobre a obra do Filho. E o Espírito Santo mantendo, preservando essa salvação. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A igreja vai ser arrebatada, vai ser levada pelo Espírito Santo de Deus. Isso está lá em Efésios, eu vou até ler com vocês. Efésios, no seu capítulo de número 5. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, deixa eu ver se é o 5. Perdão, é o Efésios 4. Efésios capítulo 4, versículo 30, diz assim: E não entristeçais o Espírito de Deus, com E maiúsculo, ao qual fosse selados para o dia da redenção. Ou seja, esse selo aqui, queridos, não é o batismo com o Espírito Santo, revestimento de poder, não. Esse batismo aqui é o selo. Selo fala de propriedade, de garantia. Então, a garantia de que somos filhos de Deus e que quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, ele vai nos levar, porque o Senhor conhece o que são seus
e qualquer que profere mentira e iniquidade, ele não será identificado como filho de Deus. Então esse Espírito Santo, ele é como uma marca de identificação de que somos filhos de Deus. E aí nós começamos a estudar a primeira lição sobre o Espírito Santo, que foi a lição de número 8, a qual falamos sobre o Deus Espírito Santo. E nós trabalhamos também, queridos, que as maiores heresias são miradas no Filho. Quando se fala sobre Deus, algum até fala, não, Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Criador de todas as coisas. As heresias que tem sobre Deus é sobre os politeísmos, né? Vários deuses, panteísmo e assim por diante. E quando se fala sobre o Espírito Santo, são poucas miras sobre o Espírito Santo, mas existem alguns grupos que miram ainda, grupos heterodoxos, né? Orientais, que principalmente dos Testemunhos de Jeová, que falam que o Espírito Santo é uma força, e biblicamente nós vemos que não é uma força. Só que as maiores heresias deles também foi focada no Filho. Principalmente dos gnósticos. E aí nós estamos então hoje com a nossa lição de número 9 sobre o Espírito Santo, o regenerador. Nós vamos ver aqui nessa lição o que significa essa palavra regenerador, né? Regenerador ou regeneração. A leitura em classe está baseada, queridos, em João, capítulo 3, versículo 1 ao 8. É aonde se encontra nas entrelinhas do capítulo 3. Nós vemos ali aquele famoso encontro de Jesus com Nicodemos, ao qual ele foi procurar Jesus de noite. Nicodemos já era um fariseu, fazia parte do membro do Sinédrio, que era composto por 71 pessoas, 71 membros, que julgava. Houve-se nele um certo interesse, porque ele viu que existia algo diferente em Jesus. Ele viu que existia algo fora do normal, aqueles sinais que ele fazia. Porque os fariseus, eles eram religiosos. Só que eles não tinham o poder de Deus, né? E ele reconheceu que Jesus tinha algo diferenciado e houve o interesse nele, porque foi ele que foi até Jesus. Ele procurou Jesus de noite. Há uma discussão o porquê que ele procurou Jesus de noite, por fazer parte do membro do Sinédrio, né, os políticos da época, poderia sofrer perseguição, ou talvez porque ele queria ter uma particularidade com Jesus, né? Ele queria tirar algumas dúvidas ali, particular com Jesus, com vergonha, né? Porque ele era uma pessoa muito conhecida, muito famosa. Então essa é a interpretação. E eu acredito que seja isso mesmo, por vergonha, né? Não por querer negar a sua fé de maneira nenhuma, mas por vergonha, por ser uma pessoa muito pública, né? Geralmente essas pessoas, você percebe-se hoje, né? Essas pessoas, algumas, não todas, mas algumas que são públicas, têm vergonha ou de mostrar a sua fé, demonstrar a sua fé. Você é um político e demonstrando a sua fé publicamente, né? Mas foi isso que aconteceu. Nicodemos foi até Jesus e houve-se um diálogo entre Jesus e Nicodemos. E Jesus então se aproveitou para pregar para Nicodemos. Perceba que quando Jesus foi pregar para Nicodemos, não usou parábolas ou parábola, né? Porque ele não ia entender. Também não usou o conhecimento das leis. Não, ele usou o evangelho, a palavra simples para pregar para Nicodemos.
E aí Jesus pregou para ele. Esse foi o primeiro encontro, né, com Jesus, Nicodemos. A primeira vez que ele aparece em João capítulo 3. Lá agora em João capítulo 7, ele vai se apresentar essa segunda vez para defender Jesus. Olha que Jesus não estava ali com ele. Que o verdadeiro amigo, queridos, é esse. O verdadeiro amigo é aquele que te corrige na sua presença e na sua ausência te defende. Porque tem pessoas que falam mal de você na sua ausência, né? Fala mal de você. E na presença quer elogiar. Não. Isso é o falso amigo. Isso é um amigo falso. Nicodemos ali cancelou uma reunião onde eles estavam ali para julgar Jesus. Nicodemos usou, baseado na lei, ali, na lei civil, que não se podia fazer o que ele estava fazendo, e aí nós vimos cada um foi para sua casa, e Nicodemos cancelou a reunião. Ou seja, Nicodemos defendeu Jesus. E a última vez que ele aparece está lá em João capítulo 19, a partir do versículo 38, aonde ele vai aparecer agora com José de Arimateia para proteger ali o corpo do Senhor Jesus, vem trazendo recursos, né? Mirra, aloés, recursos para o sepultamento do Senhor Jesus. Então veja, aquele homem que com medo da sua fé foi de noite, agora ele vai demonstrar sua fé publicamente. Todos agora vão ver as ações de Nicodemos. Isso é algo muito interessante. O homem, ele procurou Jesus de noite, mas ele estava diante da luz inacessível, que é o Senhor Jesus, que ele é a luz. E ele teve um encontro renovador, transformador. Ele foi um discípulo anônimo, sim, mas no final daquele, enquanto muitos discípulos saiu na carreira, Jesus se apresenta no final. Aquela famosa frase vai se cumprir aqui, né? Antes tarde do que nunca. Tem pessoas que têm medo, que são cristãos, mas têm medo de provar a sua fé publicamente, mas um dia ele pode ter um encontro real com o Senhor e ele pode provar a sua fé publicamente. E nesse encontro de Jesus com Nicodemos, Jesus ele usa a expressão, né, no capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu para Nicodemos: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perceba que depois que Nicodemos reconhece que Jesus é com ele, né, que o Senhor é com ele, que Deus é com ele, né? Primeiro ele reconhece que Deus é com Jesus. E aí Jesus então fala que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perceba que aqui ele usa a expressão ver o reino de Deus, ver visualmente, ver o reino de Deus. E aí depois, Nicodemos, mas como? Ele achou que era voltar ao ventre de novo e nascer lá na mãe. E Jesus então explica para ele no versículo 5, né? No versículo 5, Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Vocês percebem, queridos, essas duas colocações aqui, que são algo muito importante? Perceba o que Jesus fala. Eu vou revelar biblicamente aqui para vocês o que Jesus mostra para nós. Primeiro, para ver o reino de Deus, eu preciso nascer de novo. Só que, para entrar no reino de Deus, eu preciso nascer da água e do Espírito. Queridos, o que quer dizer essa expressão nascer da água aqui? Aqui não está falando de batismo, a qual há algumas correntes, né, de interpretação, mas eu
Veja que aqui está falando sobre o novo nascimento. Nascer da água significa nascer pela palavra. Jesus diz para os discípulos: vós já está limpo pela palavra que eu tenho falado. Tito também fala da regeneração, né? E Efésios também fala de uma limpeza pela palavra, por meio da água. Então a água, em alguns contextos, também simboliza o batismo, mas aqui não está falando do batismo. Não. Aqui está falando de um novo nascimento. A água, a palavra. Nascer da água é ser gerado por meio da palavra. Né? Por quê? 1 Pedro 1,23. Sendo de novo gerado, não por meio da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. E o Espírito Santo, né, é aquele que quando eu abro meu coração e deixo Jesus entrar na minha vida, ele passa a fazer morada. É ele que vai trabalhar na minha vida, é ele que vai distribuir os dons. Aqui está falando do novo nascimento, por meio da água, a palavra, e também Jesus falou, e o nascer do Espírito. Ele usa a expressão nascer da carne e o nascer do Espírito. O nascimento da carne é da semente do homem, é do sêmen do homem na mulher. O nascer do Espírito é uma transformação interior, de dentro para fora. Então aqui usa-se as duas expressões. Primeiro, ver o reino de Deus, versículo 3, e também entrar no reino de Deus, que é o da água e do Espírito. Porque tem pessoas que falam, né, que quem não tem Deus, quem não tem a presença do Senhor Jesus, ele vai chegar lá no céu e ver como que é lá e voltar para trás. De maneira nenhuma. O que está no texto é que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E quem não nascer também da água e do Espírito não pode entrar. Então, tanto não pode ver, como também não pode entrar. Então, nós vamos ver que vai ter aí os três tópicos, né? O tópico 1 vai mostrar essa regeneração, uma obra trinitária. O tópico 2, nós vamos trabalhar a natureza espiritual da regeneração. E o tópico 3, nós vamos trabalhar sinais do novo nascimento em Cristo Jesus. Porque quando o cristão nasce de novo, ele dá sinais. Ponto 1 aqui da regeneração, do tópico 1, ponto 1, a doutrina bíblica da regeneração. Quer dizer essa palavra regeneração? Nós vamos perceber aqui. Primeiro, Jesus fala que é aquele nascer de novo. Nascer de novo, a tradução do verbo grego é geneter, ser gerado, ou nascer, que vem do advérbio anotem, que é do alto, de cima, de novo. Então, essa expressão aqui, nascer de novo, significa nascer do alto. Perceba que agora, nós já vemos que não é já por méritos humanos. É algo que vem de cima para baixo. É algo que vem de Deus. Nascer do alto aqui significa nascer do Espírito Santo. É uma obra do Espírito Santo. Porque o homem que eles não conseguem fazer por si mesmo. É algo que vem de Deus. O homem, pelas suas virtudes, pelos seus recursos, pela sua capacidade, ele não consegue. Porque as obras da nossa justiça, a Bíblia diz em Isaías, que é considerada como um trapo de imundícia. Nós não conseguiríamos pagar a nossa salvação, como diz lá no Salmo 49, verso 8. A redenção da sua alma é caríssima. E os recursos esgotaria, não conseguíamos comprar.
Então é algo que vem de Deus. Nascer de novo aqui é nascer do alto, é nascer de cima, é nascer do Espírito. Ele é que faz isso, né? Isso é de Deus, o Espírito Santo. E aí, essa palavra regeneração é polingenésia. Polingenésia significa novo nascimento, está ligado à conversão, né? Ou seja, regenerar quer dizer ser gerado de novo. Ser gerado de novo. É dar uma ré, quer dizer, dar uma ré, regenerar. Ou seja, ser gerado de novo. Ou seja, é o novo nascimento. Né? É como um pedido. Ponto 2, é a regeneração como exigência de Jesus. É um pedido do Senhor Jesus que é necessário para nós entrarmos no reino de Deus por meio da fé, né? Que o novo nascimento é um milagre vindo de Deus por meio da fé e também um arrependimento. Aí a pessoa se torna uma nova vida em Cristo. Porque antes de eu chegarmos a Deus, de eu irmos a Cristo, eu sou uma criatura. Criatura significa o quê? Que eu fui criado por Deus. Porque Deus tem filhos de criação, filho de eleição, filho de Deus, né? Filho de criação, são as criaturas. É o que Deus criou. Só que eu só posso se tornar filho de Deus quando eu nascer de novo, quando eu aceitar essa chamada, esse convite da salvação. Tanto é que Marcos 16:15, quando o Senhor nos ordena pregar o evangelho, ele diz, ide pregar o evangelho a toda criatura. Não mandou pregar os filhos, mas a criatura. A criatura sim deve se pregar o evangelho. Aí você tornar um filho de Deus, quando eu recebo a Cristo Jesus, eu se torno irmão do Senhor Jesus e filho de Deus. O Pai como autor da salvação, né? O Pai como autor, porque nós vemos aqui a Trindade em ação, né? Efésios 1, 4 e 5. Deus nos elegeu nele, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É Ele que inicia a obra da salvação, por meio do seu amor imensurável. Lá em João, capítulo 3, versículo 6, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então eu preciso crer. Sistemia, quer dizer, crer com obediência à sua palavra, não é apenas um crer, né? O Espírito Santo como o agente da regeneração. Então, é preciso entendermos que existe uma ação da Trindade aí. É o Pai decretando, o Filho executando e o Espírito Santo realiza no coração do pecador. Então, é a Trindade aqui em harmonia no processo da santificação, né? Essa palavra regeneração, polingenesia, aparece apenas 2 vezes no Novo Testamento. Mateus 19:28, referência ao fim do tempo, e Tito 3:5, né? Que refere-se à regeneração do indivíduo. Ou seja, é esse novo nascimento. Tópico 2, a natureza espiritual da regeneração, uma transformação interior. A obra de Deus, queridos, a obra, a ação do Espírito Santo, Deus, quando começa a trabalhar em nós, ele começa em nosso interior, ele começa de dentro para fora. Nós temos um problema, porque antigamente tratava-se muito algo externo nas pessoas, a boa estética, o terno, gravata, isso é muito bom e muito importante. Os bons costumes não podem se perder, porque nós vemos que esses bons costumes estão se perdendo, né?
Mas tratava-se muito a área externa. E hoje nós precisamos entender que não é bem assim. Deus se preocupa também com o interior do homem, né? Às vezes a pessoa está fumando, não, mas você é um obreiro, você tem que colocar um terno, uma gravata. Às vezes a pessoa não mostra nenhuma mudança, nenhum comportamento de obreiro, já é aprovado como obreiro, só por apenas usar uma gravata ou usar um terno. E isso tem trazido muitos prejuízos para o reino de Deus. E aí você vai avaliar o comportamento da pessoa, lá no trabalho fala palavrão, compra e não paga, briga com as pessoas, chega atrasado no trabalho, falta serviço, falta com seus compromissos. Porque a minha vida cristã, aonde eu sou, eu devo dar o exemplo de ser cristão. Estou falando de perfeição, ninguém é perfeito. Eu tenho as minhas imperfeições, você tem as suas imperfeições. A palavra, tanto é que a palavra perfeição significa maduro. E isso eu estou falando, eu estou escrevendo um livro e é necessário você adquirir, né, esse livro, e ali, em um dos capítulos ali, eu falo que essa palavra perfeição significa maduro. Algo imperfeito significa maduro. Porque antes nós íamos muito no radical, né? Nós temos que ser perfeito. Mas se você buscar no grego essa palavra perfeito, não é alguém que não tem falhas, mas é alguém que é maduro, amadurecido espiritualmente. Uma pessoa que tem raiz, uma pessoa que tem substância. E é isso. Agora sim, estamos buscando o aperfeiçoamento. Vamos ver daqui a pouco que a santificação é progressiva. É também, ponto 2, uma obra soberana do Espírito Santo, porque eu disse aqui nascer da água e do Espírito, né? É o Espírito trabalhando em nossas vidas. Ela não é produzida pela carne, mas pelo Espírito Santo. O vento assopra onde quer, como diz João 3,8. Assim como o vento é livre, o Espírito Santo opera de modo soberano na salvação, sem ser controlado por nenhum seu esquema humano. Ou seja, é o Espírito Santo que passa agora a transformar, controlar a sua vida, como diz Ezequiel 36, 26 e 27. Segundo a natureza espiritual. Nós recebemos essa vida, essa nova vida em Cristo. Né? Que é o ponto 3, uma nova vida e também uma nova conduta. O ímpio, nós costumamos dizer que ele nasce uma vez e morre duas. Ele nasce uma vez, é o nascimento natural, biológico, bios, que vem de vida, né? E morre duas porque ele morre fisicamente. Todos morrerão fisicamente. E a morte chamada de morte eterna, a segunda morte, que é a morte eterna. Qual é a segunda morte? A morte eterna. É a separação definitiva de Deus. E é chamada segunda morte lá em Apocalipse. A primeira morte, então, é espiritual, separação parcial de Deus. E a segunda morte, separação definitiva de Deus, é a morte eterna. Mas o cristão não, ele nasce duas vezes e morre uma, mas entre aspas. Nasce duas, o nascimento físico, biológico, e segundo, o nascimento espiritual. E morre uma, eu disse, mas entre aspas, por quê? Porque às vezes pode não morrer, porque Jesus pode vir arrebatar a igreja e você não morrer nenhuma vez. Olha que privilégio de ser cristão. Nascer duas vezes e não morrer nenhuma, se Jesus vir arrebatar a igreja e você estiver vivo. Porque vai ser apenas transformado. Então nós vamos ter uma nova conduta, né? E aí eu toco 3 sinais do Novo Testamento em Cristo, ou seja, justificação pela fé, somos justificados, colocado na posição de justo, mas por causa da ação da obra que o Cristo fez por nós. Então a justificação é isso. É como chegar diante do tribunal e alguém pagar alguma coisa por mim e eu se tornar livre.
ou seja, justificado no tribunal, é isso. Depois vou ter uma vida de santificação, e agora eu digo que a santificação ela é posicional, progressiva e definitiva. Posicional quando entra na posição de Cristo. Progressiva porque a cada dia eu buscando essa maturidade espiritual, que eu já falei. Ser semelhante a Cristo, buscar a imagem semelhante de Cristo. E a definitiva é só quando Jesus vir, 1 João 3, 1 e 2. E aí eu vou produzir o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5:22. Eu vou produzir o fruto do Espírito. O fruto é resultado de um relacionamento com Deus, de uma nova vida com Deus, por meio da ação do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe.